Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Mais uma vez, hoje, domingo, estou aqui gravando esse vídeo para que a gente possa tentar filtrar algumas coisas. Existiram situações durante essa semana, pessoal, na votação que a gente acompanhou, entre tantas coisas, mas existiram algumas falas que a gente não pode deixar passar em branco, principalmente em respeito a você que é o nosso público, nossos aposentados, nossos pensionistas. E eu quero dar uma ênfase para você, BPC Loas, deficientes e idosos maiores de 65 anos. Me chama muito a atenção a fala de duas pessoas durante toda aquela comissão de finanças e tributação, durante todo aquele processo de votação, de discussão que aconteceu na última semana. Eu que acompanho esse trabalho, desde o ano passado, quando a pandemia começou, quando foi definido a antecipação de 13º, quando todo esse processo acabou, diretamente mexendo com a qualidade de vida de vocês, eu quero dar destaque para essas duas falas, porque é impossível a gente deixar passar isso em branco, não ter a sensibilidade de lembrar que em 2022 é um ano eleitoral e que a gente vai ter a possibilidade de se livrar de um monte de porcaria que a gente colocou para representar a gente dentro da Câmara dos Deputados, assim como no Senado também. Então, esse vídeo ele vai ficar registrado para isso, tá? Nós tivemos duas falas importantes, a fala do Alexis Fontaine e a fala do representante da família real brasileira, família Orleans e Bragança. Eu nem me recordo agora o primeiro nome dele, que nem me interessa também, porque não votei nele, jamais votaria, se fosse do estado pelo qual ele foi eleito, que eu acredito que deve ter sido Rio de Janeiro. Mas eu me envergonho de pessoas que têm uma fala como a desses dois senhores. E eu deixo registrado aqui para que você possa acompanhar comigo. Eu vou colocar o vídeo dos dois aqui e eu te peço para que acompanhe até o final o meu raciocínio e, consequentemente, a fala deles dois. Já houve grande repercussão sobre essas falas, mas eu quero dar o meu ponto de vista, porque eu estou mergulhado nesse mundo do aposentado e do pensionista e do BPC Loas. Então eu me sinto preparado para dar uma resposta para esses dois despreparados quando o assunto é pobreza, quando o assunto é falar sobre essas pessoas que eu represento. Passa a palavra ao deputado Alexis Fontaine. Presidente, eu vou ter que ir contra as falas de todos os meus colegas, porque o 14º salário teria que ser previsto para quem tem mais prioridade ainda. O aposentado tem uma aposentadoria e continuou tendo a sua aposentadoria durante a pandemia. O que nós temos é uma massa de outras pessoas no BPC ou abaixo do BPC que não tiveram absolutamente nada. Não é possível que a gente vai definir mais recursos para aposentados, sendo que tem uma massa muito mais carente. Esses sim passaram fome, esses sim não tinham emprego, não tinham aposentadoria, não tinham absolutamente nada. Quando a gente irriga recursos na economia, como muito bem dito pelo deputado NVR, geramos inflação sim. E a inflação é mundial. Os Estados Unidos está com inflação, a Alemanha com inflação, a Europa com inflação, China com inflação e o Brasil com inflação. Excesso de liquidez. Os aposentados merecem todo o nosso respeito. Absolutamente temos nada contra eles. Mas quem vai pagar essa conta é toda a sociedade. Não existe dinheiro do governo. Existe o governo da população, daqueles que pagam impostos. Nós temos que definir as prioridades, sim, mas numa escala de prioridades. E não ir num discurso fácil falando dos aposentados. Eles têm aposentadoria, por menor que seja. Eles têm um salário mínimo. Vamos falar de quem está abaixo disso, que tiveram aqui uma ajuda emergencial de R$600, agora é 400, ou menos aqueles que nem conseguiram atingir isso, porque o governo não tinha o contato com essas pessoas. Então vamos ir atrás das reais prioridades. É muito fácil fazer um discurso aqui de aposentados, mas não são eles as prioridades brasileiras. Temos pessoas que estão morando debaixo do elevado em São Paulo, na rua. Esses sim estão precisando de alguma coisa, que seja R$300, R$400. Portanto, nós, do Novo, orientamos sim para a retirada de pauta desse tema, porque entendemos que nós temos que procurar as reais prioridades do Brasil e não ficar num discurso muito fácil. Obrigado, presidente.
Primeiro, Alexis Fontaine diz que o aposentado não precisa de ajuda porque, ainda que ganhe pouco, ele tem o salário dele. Tem que se ajudar o miserável, né? O miserável que é o BPC e aquele que não tem do que viver, que ele deu a entender que é as pessoas que tinham acesso ao auxílio emergencial. A gente já sabe que muita gente que teve acesso ao auxílio emergencial, que eu não tenho nada contra, apoio sim, porque eu conheço muitas pessoas que precisam e que precisaram quando tiveram e que hoje, né, estão passando já necessidade. Mas o meu destaque é que o aposentado por invalidez entra na linha dos miseráveis, infelizmente também. A grande maioria ganha um salário mínimo e a grande esmagadora maioria hoje tem pelo menos 35% dos seus salários comprometidos com empréstimos consignados e que não foram pegos, esses empréstimos, para comprar carro ou para fazer viagens internacionais. Tá certo, senhores deputados? Foi para ajudar, para socorrer a família, filhos e netos que tiveram que voltar para casa por conta do desemprego durante o início da pandemia e que até hoje permanecem dependendo dos pais. Então, por favor, lavem as suas bocas quando forem falar do que vocês não conhecem, ou então estudem minimamente, para que vocês possam compreender o que é ser pobre, o que é ter uma inflação desgraçadamente elevada, porque você não come arroz e feijão, porque você não vai no supermercado fazer compras. Tem alguém para fazer isso para você, para comprar o seu caviar, comprar a sua carne importada. Então, por favor, hipocrisia, deixa em casa. Porque vocês dois não representam o povo brasileiro. Apesar de terem recebido o voto de alguns brasileiros que até irão repensar isso para 2022, vocês não têm a cara do brasileiro. Eu destaco isso aqui com muita ênfase porque você disse que o aposentado não precisa. Quem precisa é o miserável que está debaixo da marquise, do viaduto lá em São Paulo. Coisa que você nem visita, né? Você deve ver essas pessoas quando passa no seu carro de janelinha de vidro fechado, talvez até blindado. Então não seja hipócrita, Alexis Fontaine, pelo amor de Deus. O 14º salário para o aposentado e para o pensionista nada mais é do que uma reposição. Seria realmente o 13º. E sabe por quê? Eu vou até fazer uma retrospectiva para você que talvez não lembre. Em 2020, quando foi anunciado a antecipação do 13º salário, eu falei com todas as letras, através de um vídeo para o meu público. Gente, infelizmente vão antecipar o 13º de vocês e lá no final do ano vocês não terão nada. E assim se concretizou. E vale lembrar um detalhe que ainda para mim é pior. É maquiavélico, sabe? Quando o senhor Paulo Guedes antecipou o 13º salário, ele não fez isso pensando em beneficiar aposentados, nem pensionistas. Ele fez isso egoísta, como ele é, pensando apenas e exclusivamente na economia. Ainda na época não existia auxílio emergencial. Então foi do bolso do aposentado que não recebe dinheiro para guardar, porque aposentado não tem dinheiro guardado debaixo de colchão e nem em poupança. Todo o dinheiro que um aposentado recebe, eu digo porque eu convivo com aposentados, meu pai é BPC, então todo o pouco dinheiro que recebem é para manutenção, é para comprar o arroz e o feijão que está pelos olhos da cara. Então parem de hipocrisia. Pessoal, esse material aqui é para que vocês possam compartilhar. A gente não pode deixar brasileiros esquecerem que pessoas assim existem, com esse raciocínio, com esse pensamento hipócrita, egoísta, de quem não sabe o que é a realidade do brasileiro. Vivem nessa bolha de um mundo paralelo, de viagens internacionais, sabe? De estarem em Dubai às nossas custas, alguns deles, passeando, gastando o dinheiro público que é nosso, enquanto você está aí passando fome. Realidade que eles não conhecem. Então acompanha o vídeo e vamos compartilhar, vamos se inscrever nesse canal. Eu estou aqui em Brasília ainda, essa semana a gente vai ter margem social sendo votada terça-feira agora. Nós vamos ter na quarta-feira a continuação dessa novela do 14º sendo aprovado para beneficiar você. Então massifica, pessoal, espalha, compartilha, deixa um comentário o que é que você acha da voz do príncipe aí da família Orleans e Bragança, quando ele diz que isso é um assunto que precisa ser tratado com mais profundidade. Presidente, caros colegas, eu acho que é interessante a gente fazer aqui uma crítica ao sistema estatal que coordena
exatamente todo esse sistema que nós estamos aqui tentando remendar. Se eu fosse um aposentado e pensionista, eu estaria desesperado em saber que a minha remuneração está dependente de uma discussão política e não das minhas próprias decisões, não das minhas próprias vontades de como alocar aquilo que me é por direito, da minha poupança. Isso que nós estamos fazendo aqui é um remendo. Não é o caminho que eu julgo produtivo, sustentável. Não há provisionamento para isso no momento, apesar de ser justa, ou ao menos arguivelmente justa, a tentativa aqui de remunerar ainda mais os aposentados e pensionistas. Temos que olhar o sistema e fazer uma crítica aqui. Imagina os aposentados nos olhando agora e vendo que tudo depende dessa discussão aqui, se vai ser remunerado ou não. E ninguém está olhando o sistema, isso vai ser recorrente esse problema. Já estamos prevendo mais salvaguardas do futuro. É por isso que eu não acho que esse é o caminho correto. Eu acho que a gente tem que ser uma reforma muito mais profunda do que está sendo proposto aqui, que é um mero remendo. É por isso que eu sou favorável a retirar de pauta. Muito obrigado, presidente. Você é algum pedaço de pano velho para ser remendado? Você está com fome, será que você pode esperar? Foi o que ele quis dizer. Espera mais um pouco aí que a gente vai tentar resolver isso da maneira adequada e não com remendos. Esse é o povo que você escolheu para representar você na última eleição de 2018. Então fica mais essa reflexão também, esse puxão de orelha para você, para que você aprenda que política a gente faz na urna e que essa porcaria que a gente coloca dentro da urna, seja boa ou ruim, refletirá pelos próximos 4 anos na sua vida e na vida de todos os brasileiros. Porque por mais que eu vote no meu estado, que é a Paraíba, e você vote em qualquer lugar do Brasil, toda e qualquer decisão tomada por esses homens, que teoricamente nos representam, reflete na qualidade de vida do Brasil inteiro, e não só do estado onde você votou. Então fica essa reflexão. Beijo no coração, sabemos que somos todos um só, e sabemos também que quem trabalha sempre alcança. Estou aqui trabalhando para que a gente alcance os resultados necessários para melhorar minimamente a qualidade de vida de todos vocês.